A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Esse que vos fala é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus queridos, hoje nós faremos um estudo a respeito com o título A pessoa é liberta quando o demônio é expulso? A resposta é não. A pessoa ela não é liberta quando o demônio é expulso do seu corpo, apenas o demônio sai. E daí em diante começa o processo de libertação do corpo, da alma e do espírito. Então, quando o demônio é expulso, a pessoa ainda não está liberta. Apenas o demônio sai dessa casa. Por isso diz na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontrando. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ou seja, desprovido de interesse, que é o significado de árido. Ou seja, ele anda por lugares sem interesse, em corpos que não servem a Deus, em corpos de pessoas que já estão no mundo, que já são deles. Só que ele busca alguma brecha daqueles que servem a Deus. E aí quando ele não encontra, ele fala assim: então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Versículo 44. E voltando, acha desocupada e varrida e adornada. Ou seja, ele acha aquele corpo da qual ele tinha saído. Ele acha esse corpo desocupado, desapercebido, com falta de vigilância, sem estar orando. Sem estar orando, sem estar jejuando, sem estar lendo a palavra, ocupado com assuntos que não são relacionados ao reino dos céus. E isso se aplica não somente aos novos convertidos e àqueles que se reconciliam, mas também àqueles que já estão há muitos anos na casa de Deus, que não têm e não querem nenhum tipo de compromisso com a obra de Deus, que vão para a igreja só por ir, que vai só para apontar, para julgar, para criticar, para zombar, para fazer fofoca, para fazer contenda, para criar discórdia. Esses abrem essas brechas para o diabo voltar para dentro delas, e é isso, para dentro delas, para dentro das suas vidas. E a partir, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, dessas brechas, Satanás destrói as casas, destrói casamentos, coloca rivalidade dentro da igreja, coloca soberba nos irmãos, um querendo ser melhor que o outro, uma irmã querendo cantar melhor do que a outra. Coloca briga nos grupos de louvores, coloca inimizades, coloca as pelejas, coloca pessoas indo contra os seus pastores. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Satanás, ele volta e ele faz bagunça, ele destrói, ele mata espiritualmente e se esconde no corpo da pessoa para a pessoa achar que é normal isso, que isso é uma coisa normal, que é apenas uma provação ou que é apenas mais um levante contra a sua vida. Só que a partir do momento que você dá uma brecha, o inimigo entra na sua vida, ele te usa e aí você acha que isso é uma aprovação, acha que isso é algo normal, só que Satanás é quem está te usando, porque quando você tem o Espírito Santo, você não faz esse tipo de coisa. Então, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Satanás, ele faz um levante contra a sua vida. Satanás, ele cega as pessoas a ponto das pessoas acharem que o erro está no seu próximo, mas não consegue reconhecer que o erro está em si mesmo. No versículo 45 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Ou seja, quando o novo convertido, ou até mesmo um velho convertido, ou aquele que se reconciliou com o Senhor, aquele que renovou a sua aliança com Deus, está desapercebido, abrindo brechas para o pecado, Satanás, ele entra, ele bagunça, ele tira da presença de Deus e junto com ele entra mais 7 demônios. Ou seja, ali já não é mais um, ali são 8, já são legiões de demônios
tornando assim os seus últimos atos piores do que os primeiros atos. Pois nos primeiros atos, antes da libertação, esse demônio ou uma legião, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, eles eram apenas um. Então você bebia, ou você se prostituía, ou você se drogava, mas só que depois que você sai da presença de Deus, Satanás ele vem com mais 8 demônios, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, ele vem com mais 7, mais aquele que tinha saído, então já são 8 legiões, 8 milhares e milhões de demônios. Por isso, aquele que estava no mundo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, aquele que apenas fumava, aquele que apenas bebia, agora depois de afastado dos caminhos do Senhor, ele passa a beber, ele passa a fumar, ele passa a se prostituir, ele usa diversos tipos de droga, a mulher arruma vários homens, vivem em terrível prostituições, assim também as mulheres, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, arruma vários homens, e os homens também arrumam várias mulheres entrando em terríveis e diabólicas prostituição. Ele rouba, engana, sequestra, vende droga, anda por lugares sombrios e até mesmo mata se preciso for, pois no seu corpo tem diversos demônios com diversas funções para destruir essa alma, tornando assim os últimos atos dessas pessoas piores do que os primeiros atos. Com isso, o inimigo vai fazendo essa pessoa escrava até conseguir ceifar a sua alma. Então assim o inimigo ele age na vida daqueles que se desviam e na vida daqueles que está dentro da casa de Deus somente por aparência, e daqueles que resistem à santa palavra de Deus, que resistem à doutrina, que acha que a doutrina é coisa do homem, dizendo que é costume e coisa do homem. Por isso, meus queridos e amados irmãos, eu deixo um aviso a todos os pastores, a todos os dirigentes, a todos os líderes espirituais, de todos os ministérios da terra, de todos os lugares, de todos, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, da onde tem um ministério, que você que está ouvindo esse áudio, algo que Deus ele me mostrou dentro da palavra, e que poucos ministérios fazem, louvado e engrandecido o nome santo do Senhor, por não examinar as escrituras corretamente. O que Deus me mostrou é quando uma alma, seja ela qual for, visitou o seu ministério e chegou na igreja atribulada, impaciente, precisando de ajuda dos irmãos, ore por ela e antes dela ir embora, pega o seu número de telefone, o seu endereço, o seu bairro, o número da sua casa e vai com os irmãos visitar essa alma. Foi Deus que levou essa alma para a igreja. E uma alma para Deus, ela é muito importante, principalmente se essa pessoa manifestou o demônio dentro da igreja e ali foi expulso o demônio no nome de Jesus. Aí o demônio foi embora daquela pessoa. Mas se a pessoa não voltar mais para a igreja e ninguém for visitar ela, então o demônio vai voltar na vida daquela pessoa com mais 7 demônios. Então, se cumprindo essa passagem que a gente acabamos de ler em Mateus 12, versículo 45. Então muitos líderes nem sabem que quando uma alma visita a igreja e é liberta dos demônios, essa alma tem que ser visitada todos os dias para que Deus possa libertar ela por completa. Mas quando é expulso o demônio, os pastores e líderes espirituais, eles dizem assim, está liberta. E aí a pessoa volta para casa e ninguém pegou nem o telefone, não pegou o endereço, não pegou o número, não sabe nem onde a pessoa mora. E aí a pessoa ela não volta mais para a igreja. E aí o que os demônios fazem? Os demônios aproveitam essa falha da igreja e volta naquele corpo com mais 7 demônios. E ali já não são mais um, já são 7. 7 milhares, 7 milhões, 7 milhões de legiões, tornando louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor e destruindo aquela alma. E a pessoa fala, fui na igreja e fiquei pior. Porque essa alma, ela não conhece o mundo espiritual e ninguém foi atrás da alma para dar ajuda espiritual e para ensinar a palavra de Deus para ela. Por isso, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Ela fala que ela foi para a igreja e ela ficou pior. Depois que ela foi para a igreja, não é que ela ficou pior, porque os líderes espirituais não foi atrás dela para instruir, para ensinar ela.
É por isso que ela acha que ficou pior depois que foi para a igreja. Ela nem fumava e ela passa a fumar, ela nem se drogava, ela passa a se drogar. E ela fala, fui para a igreja e fiquei pior, agora eu tô fumando, agora eu tô bebendo. Mas não é que ela ficou pior, é porque entrou dentro da vida dela mais 7 demônios. Por isso, todos os novos convertidos e aqueles que se reconciliam e aqueles que não aceitam a correção do Senhor e não andam na doutrina e aqueles que visitam a igreja e não são crentes têm que ter acompanhamento dos irmãos para que os demônios não entrem pelas brechas e desviem essas pessoas. E ali, quando ele entra, ele bagunça, ele destrói, ele mata e leva as almas para o inferno. Por causa da igreja estar dormindo, não está em constante vigilância, por causa da falta da visão dos líderes espirituais. Por isso, todas as almas que se convertem e os que não estão na doutrina e os que são libertos dos espíritos imundos devem ter instruções da palavra, devem ter o acompanhamento, o aconselhamento dos líderes para que eles possam passar pelo processo de libertação por completo do corpo, da alma e do espírito, porque a libertação completa ela só vem através da palavra de Deus. Por isso diz a Bíblia Sagrada diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem que é a verdade? A verdade é o verbo. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. O que é o verbo? O verbo é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Porque em Apocalipse 19, versículo 13 diz assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. A palavra de Deus é o nosso próprio Jesus Cristo. Por isso a libertação completa, ela só vem através da santa palavra de Deus, que é o próprio nosso amado, o homem das mãos furadas, Jesus Cristo de Nazaré. Para que nenhum homem ele venha se vangloriar dizendo que no meu ministério nós libertamos fulano A, fulano B ou fulano C, pois só quem liberta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8:32. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E João 8,35 fala assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação por completo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, vem através da santa palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nenhum homem, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, deve ou pode se vangloriar da libertação de uma pessoa, mas deve sim se alegrar, porque aquela pessoa foi liberta dos espíritos enganadores. Ele deve se alegrar e deve cuidar daquela alma com muito amor, pois essa alma foi liberta dos espíritos imundos, dos espíritos enganadores. Por isso, quando o demônio ele é expulso, a alma ainda não está liberta. Apenas os demônios saíram do corpo dessa pessoa. E a partir daí dá-se o início ao processo de libertação do corpo, da alma e do espírito, que é através da palavra, que é através da doutrina santa de Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, cuide dos novos convertidos, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, exorte, ensine a doutrina, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, ensina também a doutrina para aqueles que são contradizentes, que estão dentro da casa de Deus e acham que isso, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, não vai te levar ao céu, não vai fazer você perder a sua salvação. Se você não andar na doutrina, não vai fazer você perder a sua salvação, mas estão tremendamente enganados. Por isso, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Vamos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os adultos e também aqueles que já são velhos. Vamos ensinar a andar na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então essas almas, nós temos que cuidar delas para que elas possam estar preparadas lá na frente e capacitadas para ajudarem outras almas que irão precisar da ajuda da igreja, que somos todos nós. Então não vamos desistir de nenhuma alma, pois essa alma ela é muito importante para Deus. A alma ela não é liberta quando expulsa os demônios, pois a libertação ela só vem através da palavra e da doutrina. Então
Diz a Bíblia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,35, e se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus queridos e amados irmãos? Fica com mais esse estudo, mais essa palavra que o Senhor nos deu. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que Deus vos abençoe.